Oi, gente, tudo bem? Esperando vocês aqui. Oi, tudo bom, gente? Faz tempo que eu não faço uma live por aqui. De verdade, acho que eu não lembro de ter feito nenhuma vez nesse horário. Esperando vocês virem aqui. Pronto, vamos publicar aqui. Oi, gente. Fixado. Tudo bom? Então vamos lá. Esperando daqui a pouquinho uma live muito legal. Estamos agora na Semana Mundial de Aleitamento acabou. Agora a gente vai chegar aqui para o Agosto Dourado. No Agosto Dourado a gente vai continuar falando a respeito de aleitamento materno, de amamentação. Estamos aqui hoje é dia 11, então tem mais 20 dias ainda para a gente falar a respeito de amamentação. Tenho feito várias lives, várias conversas interessantes e hoje, por conta do horário, né, do horário concorridíssimo da convidada, eu acabei colocando uma live nesse horário. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ver, ouvir bem? Entra aí, dá um oi, só para avisar se estão escutando. Estão me escutando bem, gente? Estou esperando resposta. Vocês estão me escutando? Isso, um oi aí, tudo bem? Estão conseguindo escutar, né? Bom, aguardar um pouquinho mais. Já já a gente vai receber a visita da Mariana Ferrão para a gente comentar um pouquinho a respeito de mame e desmame, né? Desde o momento onde a mamada começa até o momento onde ela... O som tá falhando aqui? Opa! O som tá falhando ou tá bom para vocês? Tá bom? Agora sim, legal. Olha só, tudo bom? Oi, doutor, como vai? Tudo bom? Que bom, bom receber você aqui, muito legal. As Prazer. pessoas não tão habituadas a eu fazendo live nesse horário, mas é muito bom te receber aqui. Muito obrigado pela aceitação. É super importante uma fala como a tua durante essa Semana Mundial que acabou agora e o Agosto Dourado. Deixa eu te colocar algumas coisas importantes antes da gente começar. Eu te acompanho já há algum tempo. Eu fui alguma vez no Bem-Estar, fiz lá uma matéria. Você por acaso estava estava chovendo, estava frio, e você estava no metrô, eu acho, vendo que eu estava fazendo sobre frio, sobre o resfriados, enfim. E eu acompanho você já há bastante tempo. Acho que tua abordagem é muito legal numa série de coisas e cada vez mais eu tenho ficado muito feliz de ver o carinho todo que você coloca, tanto em relação à amamentação, e eu acompanhei a tua história, porque como eu trabalho com amamentação, todas as histórias que possam trazer informação, trazer um acolhimento para as mães é importante. Depois a gente vai falar a respeito de uma matéria tua que eu achei muito legal. Lógico que você já ouviu, né, várias vezes a respeito da boneca e das panelas que você levou para o teu filho. Eu acho que é fundamental porque o pai, os homens são fundamentais na rede de apoio de amamentação, são importantes. Tirando gestar, parir e amamentar, o homem não ajuda, ele compartilha, ele participa, ele faz parte do processo e da rede de apoio. E se a gente educar homens
com essa visão, com toda certeza a gente está fazendo um enorme benefício ao aleitamento. Mariana, seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada, doutor, pelas palavras. É um prazer estar aqui falando de um tema que realmente a gente precisa conversar muito e ajudar tantas mulheres que têm dificuldade, né, nesse processo de amamentação, seja com a própria vontade de amamentar, seja com a dificuldade de amamentar, seja com essa falta de apoio que o senhor mencionou. Então, eu acho que é um tema que vale muito a pena a gente conversar. Então, eu queria que você me contasse de Miguel a João, como é que foi a sua história, como é que foi, o que você sentiu, o que aconteceu com você na tua questão de amamentação e um assunto que a gente comenta pouco e é super importante, que é o desmame. Ao invés do desmame ser encarado como uma despedida, ele pode ser muito bem encarado como uma mudança de fase, uma mudança de relacionamento, e o desmame faz parte integrante da amamentação. Uhum. Então conta um pouquinho aí pra gente, e aí a gente vai conversando. Eu tive muita sorte, doutor Moisés, porque a irmã da minha madrasta, ela foi durante anos presidente do Banco de Leite da Unifesp. Nossa. Então, eu estava grávida do Miguel, já na última semana antes de parir, né, da data prevista para o parto, ela fez uma visita na minha casa e foi uma visita muito esclarecedora a respeito da amamentação, desde ensinar os tipos de seios e de mamilos que a gente tem e de mostrar e de falar de como é a pega ideal do bebê, do que pode acontecer na amamentação, do quanto é importante o posicionamento do bebê. E aí ela levou algumas bonecas para a gente treinar em relação para não machucar, como é que você faz o apoio, a história da almofada da amamentação. Ela viu na minha casa se eu tinha uma cadeira que era confortável, se não era confortável. Então, ali eu tive a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas que, apesar de, obviamente, já ter lido algumas coisas durante a gravidez, né, ler é diferente de experimentar, né? Então, na hora que você tem alguém do seu lado podendo tirar todas essas dúvidas, então isso foi muito bom. E aí ela me visitou na maternidade e acompanhou a primeira não, porque a primeira ainda foi ali na sala de parto, mas a segunda mamada do Miguel. E aí já corrigiu também algumas coisas ali mesmo da pega. Então eu tive uma amamentação que foi muito tranquila, porque essa história toda de que muitas mulheres falam, né? Nossa, meu peito machucou, e depois eu tive uma mastite, e depois eu tive... Enfim, eu não passei por isso graças a ela e graças a esse apoio. E isso foi maravilhoso. Assim, eu lembro que o Miguel era muito, muito glutão. E ela falou isso desde o começo na maternidade. Ela percebeu. Então, ela falou assim, olha, tem alguns tipos de criança. E o Miguel é um tipo de que a gente chama de glutão, que quer muito mamar o tempo inteiro. Então, ela falou, ela até me recomendou que eu tentasse dar chupeta para ele, porque senão ele ia ficar o tempo inteiro querendo mamar. E aí... isso foi uma coisa interessante que aconteceu, porque realmente ele queria mamar muito, e aí eu tive um pequeno machucadinho no seio no comecinho, assim, na primeira semana, em que também tive rápida orientação para colocar o seio na luz, para fazer aquela cicatrização, né? Até o uso daquelas pomadas cicatrizantes também, que no desespero a gente acaba passando um monte, e aí o bebê começa a escorregar ali, aí piora tudo. Então, a quantidade ideal, que é bem pequenininho, tipo de um grão de arroz, assim, né? Metade de um grão de arroz, você passa só um pouquinho. Então, todas essas orientações são absolutamente fundamentais, né? Ah, não tem sol, não posso sair de casa, então bota o seio perto de um abajur, né, da luz durante 10 minutos, 2 vezes por dia, porque isso vai ajudar no processo de cicatrização. Então, isso foi muito, muito bom ter todas essas orientações. E os aí, dois você amamentou na sala de parto? Os dois. Os dois. Os dois fizeram contato pele a pele e amamentação em sala de parto já logo que nasceram. Logo que nasceu. Isso foi muito bom. E é uma delícia, né? Tanto para a criança, especialmente para a gente que fica exausta depois do trabalho de parto. O Miguel foi uma cesárea
E mesmo assim eu consegui amamentar na sala de parto, e também contato pele a pele. Me lembro da sensação da pele até agora, assim, muito claramente, muito vívida, com aquela penugenzinha do bebê, né, ainda melecado, de quando sai, assim, encostando na sua pele. Nada melhor do que isso. Eu acho que a gente entende o que é lamber a própria cria, né? Porque dá vontade mesmo de você lamber aquilo e ficar ali para sempre, né? Então, acho que é um contato de. Né, é uma separação, né? Porque você sente a separação quando sai da sua barriga, mas que você quer automaticamente colocar para perto de novo e já está dentro de você de todas as maneiras possíveis também, né? E aí, com o Miguel, eu tinha uma questão muito, assim, né? Eu sou virginiana e cada vez menos, mas algumas coisas ainda me pegam. Então, eu queria deixar ele muito próximo de horários estabelecidos para que eu pudesse continuar tendo as minhas coisas, os meus tempos, né? As minhas coisas organizadas, uma rotina organizada. Então, eu não fiz livre demanda. Eu quis estabelecer com ele horários de mamadas, o que foi horrível, porque aquilo acabava me prendendo muito mais. Porque eu ficava presa aos horários da amamentação, nem sempre naquele horário ele queria mamar, porque às vezes ele já estava satisfeito, às vezes ele queria mamar de outro horário, e aí a gente ficava naquela briga eterna. Não, agora não é sua hora, e ele chorando, e eu falava, não vou abrir mão. Então isso foi muito ruim, foi um grande aprendizado, para que com o João eu tivesse feito diferente. E aí eu lembro que eu entrevistei o Dr. Carlos Gonzalez também, que foi um cara muito importante, né? Quando ele falou assim para mim, a livre demanda é a libertação, porque daí, por exemplo, vamos supor que você queira fazer as suas unhas no cabeleireiro, então você dá de mamar antes de sair de casa, e aí você sabe que a criança vai conseguir aguentar ali 2, 3 horas para você poder ir e voltar com tranquilidade, né? E aí foi muito legal fazer a livre demanda e ser muito menos rigorosa, assim, no sentido de, tipo, deixa, né? Deixa mamar, deixa fazer aquilo que a criança quer e o quanto aquilo elimina conflitos também. Então, isso foi muito bom em relação ao João. Foi muito mais tranquilo nesse sentido, assim. E o João tinha uma coisa de mamava menos quantidade, então a amamentação a cada vez que eu sentava para amamentar era mais rápido também. Então, era diferente, porque o Miguel ele queria mamar e o João ele queria ficar fazendo carinho no meu cabelo, né? Porque tem alguns psicanalistas que falam assim, né? O que alimenta mais? É o seio, é o aconchego do colo ou é o brilho no olho da mãe, né? Tudo alimenta, e a gente fica buscando esse alimento a vida inteira, né? Mas às vezes a gente precisa, nós adultos precisamos buscar. Peraí, o que eu estou precisando agora? Eu preciso do seio, eu preciso do brilho no olho de alguém, ou eu preciso daquele aconchego, né? Então, acho que a gente, como mãe, também percebe, assim, a hora que a criança quer o alimento, mesmo o leite, às vezes ela quer só o colo e às vezes ela quer que a gente olhe com aquele olhar apaixonado ali para dizer assim, olha, você é a coisa mais importante do mundo, porque quando você está naquela situação ali, você de fato sabe que você está dando para alguém o lugar da atenção máxima, né? Você está se entregando para uma pessoa de uma maneira que você nunca se entregou, eu acho. Você vê que interessante, né? 2 filhos, 2 meninos, épocas diferentes, e a tua história de amamentação de um e do outro é diferente. Eles são diferentes, eles são indivíduos. Então, sempre que alguém, mas como é que eu tenho algum manual para amamentar? Tem. Na hora que ele nascer, você vai ver o seu manual Miguel. Quando nasceu o João, você vai ter o teu manual João. Lógico que algumas informações são sempre importantes, né? Então, a amamentação e o contato pele a pele na sala de parto, a livre demanda, uma coisa que a gente coloca sempre, é uma coisa engraçada para você pensar, né? O bebê está dentro do útero e ele respira, troca de gás carbônico por oxigênio o tempo inteiro através do sangue, o pulmão está fechadinho, o tempo inteiro. Alguém corta o cordão e fala para ele, bom, agora você vai respirar de 5 em 5 minutos. Não fala. Como é que é a alimentação dele dentro do útero? Recebe em livre oferta o tempo todo.
Aí você corta o cordão e fala assim, olha, você vai mamar de 10 minutos em cada seio, de 3 em 3 horas? Não rola. Pode acontecer, lógico que pode acontecer, mas quem determina isso é normalmente o bebê. Bom, e aí como é que correu depois a amamentação dos dois? Então, e aí teve um momento com o Miguel especificamente, que foi um momento muito tenso para mim, que foi a primeira viagem que eu fiz. Eu fui para a praia, fui para Pernambuco, para o litoral de Pernambuco, e aí aquela história, a minha sogra foi junto, então eu estava louca, né, para poder entregar o Miguel um pouco para ela entre algumas mamadas, ou até para poder ela dar, já tinha começado, ele já estava com um pouquinho mais de 6 meses. Eu estava louca para dar uma mamadeira, para falar, ó, então agora na mamadeira você... Não, acho que ele não estava ainda nos 6 meses, porque ele não estava comendo ainda, ele estava só no peito. E aí eu queria tirar leite para poder entregar uma mamadeira para ela, a mamadeira, e eu poder ficar descansando, né? Poder tomar um sol, poder fazer qualquer coisa, que não fosse simplesmente ficar com o bebê. E quando eu cheguei lá, a minha bomba de amamentação, eu fui ligar na tomada e ela queimou. Queimou. E aí eu falei, nossa, e agora? Porque eu já estava percebendo, eu estava muito estressada. Depois eu descobri que eu estava com uma depressão pós-parto, mas até esse momento eu não sabia que eu estava. E eu estava muito estressada, o meu leite começou a diminuir. E aí eu falei, então eu achava que eu tinha que acabar de dar de mamar e estimular com a bomba para aumentar o volume. E aí eu liguei para a Tininha, que é a irmã da minha madrasta, e falei para ela, falei, Tininha, e agora? Espera só um pouquinho, doutor. Eu não quero fazer. Tá bom, então não faz. Tá bom, então tá bom. Mas os bolequins são pra amanhã. Pra amanhã. Tá bom. E aí, aí eu falei assim, e agora? Ele vai morrer de fome, porque meu leite vai acabar, e eu não vou conseguir alimentar esse menino, e ele só mama no meu peito, ele não tem mais nada, e agora, e agora, e agora? E aí ela falou assim, você tem tudo o que ele precisa. Não precisa de mais nada além do que você tem. Ele não vai ficar com... Ele vai fazer o estímulo que for necessário para a alimentação dele. Então, confia. E aí também foi ótimo nesse momento, assim, aquela sensação de medo que eu tava foi embora. E aí, obviamente, eu não consegui que a minha sogra desse uma madeira, mas... Lógico. Cansar do mesmo jeito, foi bem bom. Então, mas foi um processo... esse momento foi um momento delicado. Fala. Você sabe que isso que você está colocando é bem, bem interessante, né? São 2 fatores que eu acho que são fundamentais. Primeiro, toda mulher que quiser pode tentar e conseguir amamentar. Toda mulher tem o direito de querer, de poder, de conseguir, de não querer, de não poder e de não conseguir. A gente fala sempre que o aleitamento é materno. Quando a gente vai estudar saúde, a gente estuda saúde materno-infantil, não saúde infanto-maternal. O apoio, e se você tem essa consciência de que você pode, né? E aí acontece uma coisa, deve ter uma Nossa Senhora protetora da amamentação, porque ela não deixa a gente fazer um monte de coisa que poderia atrapalhar. E chega uma hora, você fala assim, eu preciso fazer isso, eu preciso... E acontece alguma coisa e a natureza toma conta. E a outra questão que é importante, é muito fundamental. Toda mulher que tiver em fase de amamentação, tal, peça ajuda. E o pedir ajuda não é só ajudar, essa posição tá boa, essa não tá boa. Existe uma diferença muito sutil entre o que é conhecido como blues puerperal, que é aquela hora onde a mãe, no início, tá todo mundo ali, oi, tudo bem, daqui a pouco vai o pai trabalhar, a avó cuidar da vida, e a mulher em casa, ela não fica sozinha, ela fica solitária. É mais do que isso. E ela, naquela solidão, ela está ali em função do bebê, mas tem ela também. Então a diferença entre o blues puerperal e a depressão pós-parto é muito sutil. E essa passagem pode ser muito rápida.
Uhum. Então, quando você teve essa percepção, e que fique claro uma coisa muito boa em termos de aleitamento materno e a depressão. Às vezes o tratamento necessário é medicamentoso. São raros os medicamentos antidepressivos que uma mulher que amamenta não pode tomar. É pouquíssimo. A maioria deles é perfeitamente compatível com a amamentação. E a partir do momento onde você fica tranquila e está tudo em ordem, a produção do leite pode aumentar, que foi como aconteceu no teu caso. Bom, e daí? Não, e aí teve uma outra coisa que agora eu me lembrei quando o senhor estava falando, que assim, obviamente, né, eu comecei a recorrer a todas as minhas amigas que já tinham tido filhos, às vezes algumas até que nem eram tão próximas para perguntar, né? Porque eu falo assim, nossa, eu tô me sentindo muito estranha, eu não tô conseguindo. Aquele horário, por exemplo, da cólica, às 3 da tarde, quando você já estava exausta e nessa sensação mesmo de solidão absoluta, não sabia mais o que fazer. Então, e aí foi muito interessante porque eu conheci uma moça, da parte de uma amiga minha, que tinha sido enfermeira há um tempão do Hospital Sara Kubitschek, em Minas Gerais, que chama Denise. Excelente. A Denise de Paula, que depois virou consultora de amamentação também, e ela ela tinha uma estratégia que eu achava maravilhosa. Ela visitava as mães no horário da cólica, daquele ali do pôr do Que legal. sol, no Que horário do legal. pôr do sol, que era o horário mais difícil, ajudava a mãe a acalmar o bebê, ficava ali acompanhando a rotina de banho e de colocar na cama e ir embora. Então ela passava 4 horas na minha casa e era quase uma terapia, porque a gente ficava conversando sobre todas as questões. Mas o fato de ter alguém lá, porque eu não tenho mãe, né, doutor Moisés? Eu perdi minha mãe quando eu tinha 20 anos. E minha sogra mora longe, ela mora a 500 quilômetros de distância. Então, isso para mim era uma questão muito delicada e muito complexa. E a Denise foi uma pessoa que, ao me acompanhar durante acho que ela ficou um mês na minha casa, mas ela falava assim: eu não vou ficar o dia inteiro na sua casa, porque você precisa confiar em você como mãe. Então, eu tô aqui para te apoiar, para esclarecer as dúvidas. Mas daqui a pouco você vai ter o seu jeito, você vai saber o que fazer, né? Então, isso também foi muito importante, porque essa palavra que a gente banalizou, mas ela realmente me empoderou, no sentido Pois de, é. olha, Perfeito. confio em você. E aí depois foi muito legal, porque tem uma moça que me ajuda em casa, que é a Beth, que está comigo até hoje, e a Denise treinou a Beth também para ficar com o Miguel. Então, ela deu um curso digamos assim, que um curso de cuidados básicos de enfermagem para a Beth. E aí foi ótimo, porque daí eu já tinha alguém da minha confiança que também podia me ajudar e que já estava dentro da minha casa. Então, aquilo foi muito maravilhoso para mim, assim, foi de uma ajuda, porque no começo eu não queria que ninguém pegasse no Miguel. A Beth, por exemplo, ela trabalhava em casa já fazia um tempinho, mas ela foi pegar no Miguel, assim, de ficar com ele mesmo no colo, quando ele já tinha 6 meses, porque eu tinha essa coisa do controle, de que não, ninguém pega, o filho é meu, sabe? E aí a gente, depois no segundo filho que eu fiz foi que vagou um apartamento no mesmo prédio que eu morava e alguns andares para baixo, e aí eu aluguei o apartamento, falei para minha sogra morar aqui na minha licença maternidade. Então minha sogra ficou morando comigo durante 7 meses no mesmo prédio. E por todo segundo você fala assim, ó, toma aqui, ó, toma que o filho é meu, mas eu te dou, eu te entrego. Porque você também quer dar atenção para o primeiro, né? E eu acho que você já está consciente e absolutamente convicta e confiante de quem você é como mãe. Eu sei que tem muitas mulheres que experimentam isso de maneira diferente, que às vezes os desafios com o segundo são maiores, mas para mim, a experiência do primeiro me ajudou muito a ter mais tranquilidade com o segundo. Então, era como se eu tivesse mais tranquila, assim. E aí, muito mais permissiva, sabe? Também no sentido de é, deixar... Ah, tá bom, tem que amamentar à noite, madrugada, e não vou deixar chorando no berço? Não vou deixar chorando no berço. Tudo bem, não tá dormindo a noite inteira, mas um dia vai dormir, porque também você começa a ter a perspectiva das coisas ao longo do tempo. Você sabe que aquelas fases vão passar de fato, né? Porque no começo você fica com raiva. Todo mundo fala, não, mas vai passar. Daí você começa a ficar com E não raiva, passa. porque você fala assim, não, mas é que agora tá insuportável. Mas quando você já teve a experiência de que realmente passa, eu acho que a gente também vai sendo mais descendente, mais complacente. Tudo isso foi mais tranquilo. Os dois mamavam à noite do mesmo jeito?
Os dois, não, o Miguel dormia super rápido com essa história das regras, né? Que eu fiquei estabelecendo para ele, dava aquela mamada dos sonhos e tal, seguia todos aqueles protocolos. O Miguel dormiu muito rápido e às vezes ele dormia às 6 da tarde, eu dava uma mamada dos sonhos às 8 da noite e ele ia até às 6 da manhã do dia seguinte com um mês. Então era uma benção, Nossa. foi maravilhoso. Uhum. E aí eu marcava até coisas, assim, às vezes eu marcava minha aula de yoga às 6 horas da tarde, sabendo que ele já ia estar na cama, e ele era muito pontual. E o João, não, nada a ver. O João acordava de 2 em 2 horas de madrugada até um ano, até quando eu parei de amamentar, na verdade. Eu parei de amamentar o João com 1 ano e meio, então ele ficou acordando de madrugada uma vez, assim, E quando o eu tava... Miguel parou com que idade? O Miguel parou de mamar de madrugada com 6 meses. Não, não. Você parou, você falou que você desmamou o João com 1 ano e meio. 8 meses. 8 meses. Mas Tá. o Miguel eu desmamou porque meu leite de fato acabou. Eu voltei a trabalhar e aí a licença maternidade eram 6 meses, eu tive mais um mês de férias, então 7 meses. Quando eu voltei a trabalhar, não tinha ainda uma sala de amamentação, enfim, nada lá que ajudasse também a tirar leite. A rotina também do próprio trabalho do jornalismo é uma rotina um pouco mais complexa e tal, corrida, não dava tempo. E aí eu também fiquei mais estressada por causa da volta ao trabalho e com ele, enfim, tudo isso junto. E 8 meses meu leite secou. Durou mais um mês só, com aquela história de mamar só de manhã e à noite, também não consegui. E aí foi muito assim, eu senti um luto muito grande quando eu parei de amamentar o Miguel. Eu lembro que eu pedi pro André falar assim, filma a última mamada A que eu última mamada. última. Então, aquele barulhinho, né, de fazer, de chupando. Eu tenho esse vídeo gravado, porque... E ele grandão já, com 8 meses ele já era um bebezão, assim, bem grande. Ele sempre foi grande, mas foi uma delícia. Mas ele já estava começando a me machucar, porque já tinha dente. E aí ele ficava bravo que não tinha leite, que não saía mais o leite na quantidade que ele queria. Como ele era muito faminto, ele ficava bravo. Daí ele começava a morder o bico do peito e falava, não tá mais bom, não tá bom, enfim. E aí ele também não queria mais, e era mais eu que queria, então eu falei, ok. E o João, eu fui fazer uma viagem de 3 dias. E aí, quando eu voltei da viagem, ele não queria de jeito nenhum pegar mamadeira, mas como eu fui fazer essa viagem de 3 dias, eu acabei deixando o leite para ele, ele acabou pegando a mamadeira. E aí, quando eu voltei também, ele não quis mais. Mas daí já tinha 1 ano e meio também, eu já estava querendo parar, já estava bem cansada de amamentar. Então, foi bem tranquilo, assim. E não... Tá. Deixa eu te perguntar um negócio, aproveitando, tem a ver aqui. Durante a gestação, a questão hormonal, você aumenta o cabelo. Tá? Então, é um negócio que se chama eflúvio telógeno. Anota, porque se alguém tiver nome de cachorro para dar, eflúvio telógeno é diferente. E aí a pergunta foi se você teve queda de cabelo no pós-parto de um e de outro. Você sabe, doutor, que eu tenho esse cabelão aqui, que é uma herança do meu pai, que eu tenho muito cabelo. Então, assim, as pessoas falavam, cara, mas seu cabelo não cai. Eu falava assim, se cair, eu até tô feliz, porque eu tenho... Então, não era uma coisa que me Você chamava não atenção. sentiu? Não senti, não senti, porque não... na verdade, é aquela história. Durante a gravidez, o cabelo fica maravilhoso, né? Durante a amamentação, você fica toda, tipo, para o bebê. Então, é uma entrega, se sente, né? Eu sentia muito essa coisa do cansaço corporal mesmo, físico, de que a unha ficava um pouco mais fraca, de que tudo para você, tudo que era, na verdade, o essencial estava indo para o bebê, né? E aquilo que é supérfluo, que a gente acha que é muito importante, né? O cabelo e a unha, tal, a pele, acaba ficando um pouco descompensado mesmo, porque o mais importante ali é o bebê. Mas eu não é uma coisa que me chamou super atenção. Tá. Você lembra da introdução alimentar dos dois? Claro. Como que foi introduzir alimentação em quem estava amamentando? Quando que você introduziu? Foi com 6 meses? Como que foi isso? Foi com 6 meses. Eu lembro que eu fiquei pensando assim, bom, eu vou dar uma fruta. Se eu fosse um bebê, que fruta eu gostaria de comer, né? E aí eu comprei uma pera, assim, super suculenta.
E aí aquela história de você começa, né? Você vai dar papinha, prepara o vídeo para gravar e tal, achando que o bebê vai devorar a pera, mas e foi muito legal, porque o Miguel, assim, ele ficou numa felicidade, ele comeu a pera, uma pera inteira, Da da primeira primeira vez. ele na colherinha raspada, né? Da primeira vez que eu dei a pera, ele comeu a pera inteira, assim. Ele nunca recusou nada de comida. E eu com essa história toda certinha de querer fazer, então eu dava todas as refeições para ele e ele comia super bem. Ele comia a papinha também muito, muito bem, raspava o prato. E super queria que eu desse na boca dele, não achava ruim que eu desse na boca dele, enfim. E o João, eu já estava nessa história de muito mais liberdade, tudo bem, sujar o chão, daqui a pouco eu limpo, não tem problema nenhum. Então, eu também comprei uma pera suculenta para dar para o João. E quando eu fui dar a colher, ele pegou e agarrou a pera e começou a morder. E daí, no que ele começou a morder, a alimentação dele foi toda na mão. Tudo. Ele fazia. Diferente. Então, ele pegava, ele fazia assim, mas tinha que. Acabava de comer, tinha que dar banho, tinha que limpar a casa inteira, porque fazia uma mega sujeira. E toda essa história da textura, né? Do quanto a criança gosta também de brincar com a mão, de sentindo sabores. O Miguel, ele era muito menos seletivo no sentido da mistura dos alimentos, então ele gostava, ele começou a fazer misturas muito cedo, assim, de comer. E o João gosta daqueles pratinhos, até hoje ele gosta, daqueles pratinhos em que você coloca o tomatinho de um lado, o brócolis do outro, o arroz do lado, o feijão, tudo separadinho. Então, eles são diferentes nisso até hoje. Comem super bem. O Miguel come mais legumes do que o João, mas é uma questão de paladar. Mas em relação à amamentação, você falou, o Miguel parou de mamar com 8 meses. Você sentiu alguma interferência de começar a comer com a questão da amamentação? Não senti nenhuma diferença nisso. O Miguel continuou mamando no horário e o João continuou na livre demanda, foi isso? Continuaram super, assim, e na verdade, obviamente, né, com a introdução da alimentação, as mamadas do Miguel, por exemplo, diminuíram. Então, como eu sabia quantas mamadas eram, diminuíram as mamadas. Do João, nem lembro se diminuíram ou não, até porque o João não comia tanta quantidade de comida igual o Miguel, e ele continuava mamando na livre demanda. Então, não senti nenhuma interferência. Mas eu acho que traz, eu não sei se é uma sensação, assim, não sei se outras mães também têm essa sensação, mas a alimentação, a introdução alimentar, eu acho que ela traz uma sensação de alívio para a mãe, porque eu acho que traz uma sensação, nossa, agora não depende só de mim, sabe? Porque essa responsabilidade de que você está fazendo tudo acontecer com a criança, né? É muito legal. Você vai no pediatra e aí você mede lá e tá na curvinha e você fala assim, nossa, tudo isso eu que fiz, né? Você fica super orgulhosa do tipo, eu que fiz ele crescer, eu que fiz ele engordar, tudo saiu de mim para ele. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, porque se não engorda e se não está na curva certa, você fica se sentindo mal. E aí, na hora que entra a alimentação, você fala, bom, agora a responsabilidade não está só mais comigo. Então, eu senti um alívio quando eu comecei a fazer a introdução alimentar. E fora que eu acho que é uma delícia também quando você começa a ver as crianças descobrindo os sabores da vida, né? Não só os da comida, mas os outros. Então, acho que faz parte dessa fase muito gostosa, assim. Bom, a gente fala de rede de apoio, muita gente chama essa rede de agouro, né? Ah, você não vai conseguir. Ah, não, de jeito nenhum. Por que você precisa fazer isso? Dá logo a mamadeira à noite, assim você dorme. Essa é a rede de agouro. Falando da rede de apoio, e eu coloco mais uma vez a importância do pai, né? Nós tivemos agora aí o Dia dos Pais, a importância do pai no processo todo, inclusive de aleitamento, no processo de cuidar desse bebê junto com a mãe, de compartilhar e não de ajudar, né? E a gente precisa educar eles desde pequeno. Educar quer dizer mostrar e dar essa experiência para eles desde pequeno. Conta um pouquinho a história das bonecas e das panelinhas, porque não sei se todo mundo conhece, mas isso impactou bastante e deve ter trazido para você uma série de entrevistas, respostas e gente
comentando a favor e contra. Como é que foi essa história? Eu nunca dei entrevista sobre esse assunto, porque eu sempre falei que o que eu tinha para dizer sobre esse assunto eu já tinha dito no post que eu fiz, acho que faz, sei lá, 2 anos, talvez. 2 anos, isso. A 2 anos. a 3 história anos. é, o João sempre teve medo de tomar banho, assim, ele nunca gostou da água caindo na cabeça, então ele ficava um pouco assustado com aquilo. E aí eu reparava que às vezes ele ia nas festinhas e na casa de amigos, e ele, quando tinha bonecas, ele gostava de brincar com as bonecas. E aí eu decidi comprar para ele uma boneca. A gente foi numa loja de brinquedos e eu falei assim: a gente não tem nenhuma boneca em casa. O Miguel nunca, em nenhuma casinha de amigo, etc., ele quis boneca e brincava de boneca, nunca pediu. Então, acho que essa história, né, de que a gente não está acostumado a comprar para menino, nunca comprei pro Miguel. E aí comprei junto um joguinho de panelas. E foi muito legal, porque eles chegaram em casa e começaram a brincar com a boneca e com a panela. E aí o Miguel levou a boneca pro banho. E falou: olha só, João. E começou a mostrar pro João: eu vou dar banho na Zanza. Zanza era o nome que eles deram para a boneca. Eu vou dar banho na Zanza. Olha, João, a aguinha cai na cabeça da Zanza e ela nem chora. Tá vendo, João? Olha que gostoso a água caindo na Zanza. E foi dar banho na Zanza, etc. E aí, a partir daquilo, o João entrou no banho também. E o Miguel começou a dar banho no João. Então, essa questão do cuidado, né? E para mim, essa história, ela foi muito reveladora no sentido de como o estímulo ao cuidado, né, a partir de uma boneca, pode ajudar esse cuidado mais que não está tão presente no dia a dia se tornar algo concreto, né? Você dá algo concreto ali, né, que é teoricamente taxado de ser um brinquedo de menina, mas que não tem nada a ver, porque quantos homens não cozinham, né? E quantos homens não cuidam dos seus filhos, das suas filhas, etc., e não trocam as fraldas e não ajudam a dar papinha e tudo isso que está falando aqui. Então, aquilo ali foi muito interessante, assim, o que revelou dos dois, né? Porque eu acho que o cuidado, ele nunca é uma via de mão única. Para eu cuidar de alguém, esta pessoa tem que deixar que eu cuide. Então, ela é um abrir-se para o amor e doar amor ao mesmo tempo. E quando eles perceberam que eles podiam cuidar de uma boneca, eles dois se abriram para esse amor, né? O Miguel para oferecer o cuidado para o João e o João para deixar ser cuidado. E o mais legal é que não passou por mim. Eu só fiquei de observadora na cena. Então, trazer um recurso externo, que às vezes você nem imagina que vai ter aquele efeito, e de repente aquilo acontece daquela maneira. Então foi tão lindo. E quando eu escrevi o texto, eu jamais imaginei que... Eu contei essa história no Instagram, deve estar lá, quem procurar vai ver uma bonequinha e acha lá o texto. Mas eu não imaginava da repercussão que ia ter aquilo, porque todo mundo começou a falar assim: nossa, mas você está fazendo isso, seu filho vai ser gay, né? Você está dando uma boneca, que absurdo, dar uma boneca para menina. Enfim, essas discussões que não levam a lugar algum. E aí várias pessoas de outros jornais e, né, o pessoal entrou em contato comigo querendo que eu falasse sobre essa história. Eu falei: eu não tenho o que dizer sobre essa história. O que eu disse é a história, né? O julgamento sobre a história está na cabeça de cada um, não tem nada a ver comigo, né? Então, é o Eu tipo acho que isso... Fala, desculpa. Termina. Vale a gente levantar a polêmica, porque é isso, assim, né? Para mim aquilo não teve polêmica, para mim aquilo foi uma testemunha de uma cena que eu vi acontecer. Simples assim. Então não tinha mais nada. É sempre para a gente lembrar que nós somos os exemplos para eles. Então, se uma criança, e aí eu vou focar na questão da Semana Mundial e do Agosto Dourado, se uma criança está em sua casa e ela vê a sua mãe amamentando, ou ela teve a experiência de ser amamentada até o momento onde esse desmame aconteceu de forma que tenha acontecido, esse é o exemplo que ela carrega. Você sabe que tem uma amiga, né, que é nutricionista, que ela estava comentando o seguinte: olha, eu fui pegar e comprar uma boneca para uma sobrinha. Não achei nenhuma boneca que amamentava. Todas elas usavam chupeta, chorava, você punha uma mamadeira, ela parava de chorar.
e eu achei uma boneca que tinha um sling. Comprei 3 bonecas para dar de presente, porque a nossa cultura é a cultura do desmame. A nossa cultura é a cultura que você tem que explicar, por exemplo, quando você está em público. Aliás, acho que é hoje. Hoje à noite eu vou fazer uma live pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, com a Denise, que é uma psicoterapeuta. Nós vamos falar a respeito de amamentação e sexualidade. Você chegou a amamentar em público? Muitas vezes, mas essa também foi uma diferença que eu senti bastante entre o primeiro e o segundo. Com o Miguel eu tinha muito mais receio, assim, sentia muito mais esse olhar de julgamento dos outros. Às vezes eu me escondi, então eu me lembro dessa vez que eu fui, por exemplo, para Porto de Galinhas, né, que eu falei no Nordeste, e aí eu fui para um canto do aeroporto, assim, para me esconder e para as pessoas não ficarem olhando, assim, com receio mesmo, né? Até por ser uma pessoa pública, de ser fotografada e de aquela história. Mas depois amamentei com o João, amamentei em restaurante, amamentei em pracinha, amamentei em balsa, amamentei em tudo quanto é lugar, elevador. Em Em algum tudo quanto... momento você sentiu algum olhar diferente por conta de você estar amamentando em público? Muitos olhares, pessoas que não te olham no olho, pessoas que não te cumprimentam, né? Às vezes você chega numa roda de amigos, por exemplo, você tá, até de amigos mesmo, né? Você tá numa festa, assim, tem um monte de amigo, e daí a pessoa, você vê que tá amamentando, a pessoa não vem falar com você, né? Ela fica meio, tipo, não sabe o que fazer. Homens Então, e mulheres, né? homens e mulheres, mais homens, né? Mais mulheres também, assim. Então, acho que tem uma questão. Mas eu já cheguei, depois teve uma época que eu tinha algumas amigas que estavam com filho da mesma idade e casais, assim, em volta de uma mesa. Acho que travou. Deixa eu ver. Peraí, vamos ver se... Oi, 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 tá peraí. me ouvindo? Espera um pouquinho que vai voltar, peraí. Oi, voltou. Pronto, Voltou, né? diga. Mas Voltou. já cheguei a amamentar com outras duas amigas amamentando na mesma mesa, assim, sabe? Que era uma delícia, né? Todo mundo amamentando junto, assim. Então, depois eu totalmente desencanei disso e achava o máximo amamentar em público. Mas eu já passei por situações em que algumas pessoas bem próximas, assim, a gente estava em, sei lá, numa pracinha pública, por exemplo, tinha uma pessoa amamentando antes, até quando eu estava grávida, e aí uma pessoa comigo falando assim, nossa, eu não acho legal esse negócio de amamentar em público, ai, que exposição, né? E Então, olha que engraçado. Essa é uma questão cultural e é disso que a gente vai acabar falando um pouco hoje à noite, né? Se você prestar atenção numa mãe que está amamentando, aparece muito pouco do seio. Aparece muito mais no carnaval, aparece muito mais na praia. Então, o que mexe com as pessoas é a sucção do seio. Não é, com certeza, a exposição. É o que aquele ato leva para a cabeça das pessoas. Agora, se eu tive culturalmente na minha casa e eu vi uma mãe amamentando, isso para mim vai ser absolutamente natural. É o que eu imagino, né? Poxa, um bebê mama, lembrando que nós fazemos parte do grupo dos mamíferos. uhum, Nós mamamos, né? E é interessante você ter esse tipo de abordagem quando você vê, é com certeza cultural, não é a exposição. Tenho muita dúvida de que alguma mulher, algum dia, chegou em algum lugar e falou assim: ah, eu vou acabar e vou sensualizar aqui, vou tirar meu peito, vou dar de mamar para o meu filho para provocar sexualmente o amigo de não sei quem. É muito triste a gente ter esse tipo de possibilidade, né, de pensamento, né? eu acho também. Isso é engraçado, doutor, mas você está falando isso de tornar natural. De vez em quando, os meninos querem mamar. Então, é engraçado, porque eles vêm assim, principalmente o João. O João tem uma coisa muito afetuosa dele. Mamãe, lembra quando eu era um bebezinho? Daí ele vem, ele entra embaixo da minha blusa e faz
Então, Agora que ele é adolescente, né? Ele lembra quando eu era bebezinho, né? com 4 anos. Então, esse lugar, obviamente, né, do acolhimento, que não tem nada a ver com o lugar sexual e que poderia incomodar as pessoas nessa história, né? E eles mesmo, né, a gente percebe o quanto para a criança isso fica muito longe, né? Não tem nem ideia do que aquilo pode representar, porque tem crianças mais, por exemplo, já mais velhas que a mãe da amamenta, né, que chegam no lugar e que levantam a blusa da mãe, né? Então isso também é uma eu já vi algumas mulheres constrangidas por isso também, né? Porque às vezes amamenta até 2, 3, algumas até 4 anos, a criança não quer saber, né? Ela vai lá, sabe onde está, levanta a blusa e fala, vem aqui que eu quero agora. Então, eu acho isso curioso assim da gente viver essa cultura que não permite ou que julga esse tipo de comportamento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Com 1 ano e meio, o João já andava, né? Já Alguma vez você foi interpelada por, nossa, ele é tão grande, você vai continuar amamentando até quando? não exatamente assim não, mas várias pessoas, já tá bom, né? Já tá bom, né? Já tá bom. Ainda teve isso. Teve. Eu Já fico tá bom. imaginando as mães que amamentam por 2 anos e meio, 3, que é É, opção, direito delas, né? E ninguém tem nada a ver com isso, né? é. Então, ainda assim, você vê, a amamentação em público, a amamentação que se chama prolongada, a Organização Mundial de Saúde estabelece 2 anos ou mais. Quer dizer, se eu for pensar em prolongado, eu tenho que pensar o que quer dizer mais. Exatamente. 3 anos? 4 anos? Eu não sei. Cada situação vai ser definida naquele momento, naquela situação, né? E antes da gente terminar, ainda tem um tempinho, eu queria que você falasse a respeito um pouquinho do desmame, né? O que a gente consegue, o que a gente percebe? A recomendação é que o desmame seja natural naquele momento onde mãe e bebê resolvem que chega. Muito comum ter aqui no consultório mães que chegam aqui tristes e falam: o que aconteceu? Desmamou. Mas o que aconteceu? Não, ele me desmamou e eu não estava preparada para isso, né? Como é que foram os dois desmames, então, a diferença dos dois desmames para você? Do Miguel, você já comentou alguma coisa, né? Então, do Miguel foi isso que eu fiquei assim, percebendo que o volume de leite estava diminuindo, né? Logo depois que eu voltei ao trabalho. Eu queria muito continuar. Eu saía muito cedo de casa para trabalhar, então eu acordava, dava de mamar, tipo, acordava às 5 horas da manhã para dar de mamar, e antes das 7 eu chegava à Globo e voltava, às vezes, já por volta de 5, 6 da tarde. Então, era um tempo longo, ainda dava de mamar quando chegava em casa, mas ele começou a ficar bem bravo, assim, comecei a sentir que ele começava a ficar muito bravo porque o volume de leite não tinha mais aquele peito cheio, e aí ele começava a morder e daí começou a ficar ruim a amamentação mesmo. E aí ele queria depois só ficar brincando com o peito e tal, então a gente fiquei um mês nessa situação, e daí eu comecei a conversar com ele, do tipo, filho, você não quer mais, né? Não tá mais legal ficar aqui, você quer comer outras coisas e tal. E aí ele olhava pra minha cara e ficava rindo, assim, querendo falar, mas já entendia, né? Porque também é uma coisa engraçada. A gente, né, tem muitas pessoas que acham que as crianças não entendem, porque elas ainda não sabem. Imagina, Entendem tudo, imagina, né? entendem tudo. E Criança que está nascendo dente, ela morde, primeira vez, você se assusta, olha, daqui a pouco ela olha para você e morde, olhando para você, né? Como não está entendendo, né? exatamente. E o João, né, teve essa. Também foi. Aí o João já falava um pouco, né? Então eu expliquei para ele: olha, a mamãe vai viajar, vai ficar 3 dias longe, então você vai ficar sem o peito da mamãe nesses dias, mas a mamãe vai deixar leite, e você vai tomar na mamadeira. Ele já tomava na mamadeira algumas vezes, enfim, até por contas de trabalho, às vezes mais longos que eu fazia durante o dia, então já tinha uma mamadeira mais disponível. E aí ele, enfim, daí quando eu falei, ele falou, mas eu lembro que teve uma menção assim do tipo, né? E quando você voltar? Daí eu falei que a gente ia tentar continuar dando de mamar, se eu voltasse, ia ver o que acontecia com a quantidade de leite. E diminuiu muito nesses 3 dias, obviamente, que eu fiquei sem amamentar.
E aí eu dei mais 2 dias e perguntei para ele se ele queria continuar ou não, e ele falou que não. E aí, assim, eu achei Foi que natural. foi muito natural e eu também já estava a fim de parar. E eu achei que ele ia pedir, sabe? Ele ia falar não, sabia o quanto ele estava entendendo que aquele não era para todo sempre, mas ele nunca mais pediu. Não, E não ele foi, dormia a noite inteira nessa época, não? já dormia. E isso não interferiu na questão do sono dele. Não interferiu. Não interferiu. Foi bem tranquilo, assim. Os desmames foram bem sossegados, eu acho. E é muito esquisito, né? Porque eu acho que no João, como eu sabia que provavelmente ele ia ser meu último filho, eu fiquei mais triste. Porque a sensação de amamentar pela última vez é falar assim, ai, nossa, jura, tudo bem, é muito cansativo, mas eu nunca mais vou passar por isso, porque eu acho que é, é proporcional o cansaço ao maravilhamento de ser possível fazer isso. O do João você não filmou, né? Não, o do A João eu não última. fotografei só, mas eu não filmei. E eu acho que Tá. também essa segurança, né, deixar a criança, olha, se você quiser, você pode pedir de novo, né? Vamos ver se tem, se tiver momento dá, vamos ver o que acontece. E aí foi absolutamente natural, assim. Legal. O tema da Semana Mundial de Aleitamento foi apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável. A gente sabe das questões da importância do aleitamento materno, do não uso, por exemplo, de fórmulas, de latas, de plástico na natureza, enfim. Ó, você tem. Aqui são 12:07, nós temos mais 8 minutos. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, você não sai da área de saúde, né? Você está num projeto. Eu queria que você explicasse um pouquinho do projeto para quem quiser te acompanhar e uma mensagem para as mulheres, para as mães em relação à amamentação. Bom, primeiro eu acho que tem aquela frase clássica da amamentação, né? Não existe nenhum outro produto no mundo que tenha o rótulo do leite materno. Por mais tecnologia e desenvolvimento que a indústria tenha, jamais a gente vai conseguir produzir algo que seja tão perfeito, tão maravilhoso quanto o leite materno. Então, esta ligação, né, quer dizer, que você sente no seu peito quando a criança está com fome, né? Que você tá ali dormindo, aí seu peito começa a meio que formigar ali. Você fala, opa, tá na hora de mamar. E você chega no berço e teu filho já tá acordado querendo mamar. Eu acho que a gente entende de fato que nós estamos momentaneamente separados, mas essa interligação que acontece não só entre mãe e filho, mas entre todos nós no planeta, né? Essa interdependência nossa, a amamentação ela traz isso de uma maneira muito dramática e brutal e maravilhosa para as nossas vidas. Então, amamentar é um ato não só de amor, mas eu acho que é um ato sagrado, de um simbolismo mesmo tão forte em todas as questões, né? De você, de fato, se doar e poder transformar a vida de alguém a partir de algo que você sabe que só você tem, né? E se a gente olhar para o mundo com isso, né? Com esse olhar, o que eu tenho de melhor que eu vou oferecer para o mundo? Sem dúvida nenhuma, uma mãe tem todo o amor que ela pode oferecer, mas o leite materno, daquele jeito, com aquelas características, com aquilo que o bebê dela precisa, só ela vai poder ofertar, né? Se a gente transformar isso em símbolo, o que você pode ofertar para o mundo e não só para o seu filho de sangue, né? De DNA, mas para todas as outras pessoas com quem a gente cruza aquilo que a gente tem de oferecer de melhor, né? O que a gente pode ofertar para o mundo que seja um produto de altíssima qualidade como o leite materno. E eu acho que eu fiz um pouco a Soumi pensando nisso, assim, né? Pensando que eu quando eu estava no Bem-Estar na Globo, eu comecei a perceber que eu tinha mais a oferecer. E que o que eu realmente gostava de fazer era trabalhar com autoconhecimento, era trabalhar com saúde mental e emocional, e era tocar o coração das pessoas, falar, comunicar algo que de fato pudesse acender uma centelha dentro de cada pessoa que me escuta e falasse assim, essa frase ou
esse texto ou esse vídeo tocou a minha vida e fez com que eu acendesse uma luzinha ali, que eu parei para refletir pelo menos, e a partir dali eu tomei um novo caminho. Então é isso que hoje a Soul Me faz, assim, essa oferta de tocar corações a partir de conteúdo, né? De conteúdo de saúde mental e emocional. Eu gostei da frase do rótulo, como é que é mesmo? Eu gostei da frase do rótulo. Não existe produto que tenha o rótulo do leite materno. E nunca vai existir. Perfeito, perfeito. Muito legal. Porque se você for a tabela nutricional do leite materno, era só assim, quantidade de DHA, ideal. Quantidade de DEA, não sei o quê. Exato, né? E você sabe que a gente coloca que o leite materno é um alimento vivo. Ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia, e com o tempo oferecendo para aquele bebê tudo que ele precisa para aquele momento de desenvolvimento. Mesmo que ele tenha 1 ano, mesmo que ele tenha 2 anos, mesmo que ele tenha 3 anos, para aquele momento não tem leite e alimento, dependendo da época, que ofereça para um bebê. Ele é podemos chamar de um medicamento personalizado, um alimento personalizado. Cada bebê tem aquilo que precisa, fora proteção, anticorpos, e o que você colocou mesmo, né? A indústria busca no manual de perfeição. E eles vão buscar a inspiração, e infelizmente isso é colocado e muitas vezes acaba fazendo. Nós vamos fazer uma live essa semana com o Alexandre Coimbra, que é psicólogo, com a Roberta Tojo, que é empresária de marketing digital. Nós vamos falar a respeito de marketing digital e neuromarketing. O quanto aquela palavrinha que está escrito lá na lata de fórmula, que é proibido isso, mas está escrito lá, inspirado no leite materno, traz para aquela mãe. Quando ela vê, e nós sabemos que o leite materno é o padrão ouro de alimentação infantil. E as fórmulas, as indústrias de substituto de leite materno colocam em suas latas, todas elas agora são douradas, isso não é de graça. Isso acontece por alguma intenção. Mariana, olha, muito obrigado. Muito feliz por ter compartilhado com você dessa hora para a gente abordar esses temas. Acho que a tua informação e as pessoas se miram muito em você, ouvem muito o que você fala. Você sempre transmitiu uma imagem do bem, uma imagem de saúde, uma imagem boa. Nossa, uma imagem muito gostosa de se ver e de se ouvir. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou fazer essa live. Estou mais feliz agora, depois que a gente fez essa live, o resultado que isso pode trazer para as pessoas, para as mães, para as mulheres, para os homens que estão nos ouvindo nesse momento e nos vendo. Maravilhoso. Obrigada pelo convite, doutor Moisés. Foi um prazer, viu? Prazerzaço. Muito obrigado. Tchau, gente. Essa live fica gravada no meu canal do YouTube, ela vai ficar no Dr. Moisés, fica gravada no Instagram, eu não sei como é que ela vai ficar, se fica no IGTV, como é que fica agora, mas essa live pode ser vista posteriormente mais vezes para quem quiser. Tchau, gente. Maravilhoso. Obrigado, Mariana. Tchau, tchau.